paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com todos vós ouvintes e mais uma vez está nos assistindo no canal Bible Respondes. Hoje nós estamos trazendo a lição de 5 de março de 2023, que é a lição 10, o avivamento na vida pessoal. A semana passada nós trouxemos aqui o avivamento no Brasil, o avivamento pentecostal no Brasil. Nós fechamos então o que veio a história do avivamento, como começou o avivamento no mundo até vir o avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento que começou no mundo, que ainda era aquele avivamento mais moderado, e agora, a partir dali de 1906, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, tivemos então o avivamento pentecostal, onde abriu as portas para que missionários viessem ao Brasil trazendo esse pentecostalismo. Esse pentecostalismo chegou ao Brasil, onde já existiam outras igrejas, e aqui ficou. Mas eu sempre digo que esse avivamento ele não pode ser simplesmente por um dia. Ele não pode ser simplesmente por um momento. O avivamento ele tem que permanecer nas nossas vidas. É isso que vemos trazendo hoje esse avivamento na vida pessoal. Como que se dá o avivamento na vida pessoal? Como ele deve ser? Como nós fazemos para que ele permaneça em nossas vidas no dia a dia, diariamente? Lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, nós podemos ver o que ou como acontecia com o povo de Israel. Muitas das vezes ali o povo afastado de Deus, agora um rei movido pela sua busca, pela sua ânsia, o seu almejo pelo Espírito Santo, ele então traz o povo para o avivamento que o país precisa. E então agora o povo é avivado. O povo sente aquele renovo, sente aquele avivamento, mas muitas vezes só dura por aquele reinado. Profetas eram enviados, videntes, os sacerdotes eram usados, trazendo o povo para que eles pudessem continuar com esse avivamento dia a dia. Que não fosse simplesmente sazonal, por uma temporada. Era necessário que o povo aprendesse a adorar a Deus com um coração puro e perfeito. Por quê? Porque o povo, somente quando eles estavam necessitados, eles buscavam a Deus. Mas quando Deus os livrava, eles então se esqueciam de Deus. Quantas e quantas vezes isso não acontece conosco? Isso é natural de nós, seres humanos. Quando nós estamos no fundo do poço, nós corremos para Deus. Sentimos aquele avivamento porque nós estamos ali de contato com Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, mas logo depois que nós estamos bem, nós então nos esquecemos do que nós estávamos fazendo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Porque como nós vamos ver na história de Davi, que está no nosso textuário, que está na nossa lição de leitura bíblica em classe, nós vamos ver que o salmista ele não almejava por coisas materiais. O anseio dele era pela presença de Deus. Conosco não deve ser diferente. Nós devemos buscar a Deus pelo almejo de sentir a sua presença e não pelo que Ele pode nos dar. Porque o que Ele pode nos dar e nos dar é consequência. Não é o que nós devemos buscar. É a consequência de nós o buscarmos. Mas a nossa ânsia, o nosso almejo por Cristo, deve ser pela sua presença. Faça uma reflexão. Pense consigo. Qual foi o maior momento de contato com Deus que você já teve? Qual a sua maior experiência de contato com Deus que você já teve? Pegue a vida de Jó como exemplo. A história de Jó é muito interessante. Jó era um homem temente a Deus, que desviava-se do mal, oferecia sacrifício pelos seus filhos, pelos pecados. Jó, ele era um homem que Deus deu testemunho de si para o diabo. De tão temente a Deus que Jó era. De tão servo de Deus que Jó era. Mas tem uma coisa muito interessante sobre Jó. Ele não conhecia Deus. E por que ele não conhecia Deus? Ele mesmo disse isso no final do seu livro. No final do livro que leva o seu nome.
Porque ele nunca tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Para Jó conhecer a Deus de verdade, foi necessário que ele passasse um processo. E nesse processo, ele teve contato com Deus direto. Ele conversou com Deus. Ele falou com Deus. E aí então, com essa experiência que ele teve, agora então ele pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque agora ele teve uma experiência direta com Deus. Qual foi sua maior experiência que você teve com Deus? Pense aí por um momento. Será que foi aquele dia que você pediu a Deus alguma coisa com muita fé e nesse contato que você teve com Ele, Ele te atendeu? Será que foi naquele dia que você buscou ser revestido com o Espírito Santo e Ele então te deu dons espirituais? Te deu um dom de visão? Te deu um dom de revelação? Te deu um dom de curas divinas? Te deu o dom de profecia? Te deu um dom de falar em línguas? Será que foi aquele dia que você sentiu tanto gozo na sua vida que você, revestido com o Espírito Santo, você agora pulava no Espírito, nadava no Espírito, falava línguas que outros podiam entender, mas você não? Qual foi a sua maior experiência com Deus? Nesses muitos anos de vida com Deus que eu tenho levado, de cristianismo, de cristão, eu tenho tido muitas experiências com Deus. Experiências que hoje eu nunca poderei dizer que eu não conheço a Deus. Porque o que Deus fez na minha vida, não há como negar que somente com uma experiência com Ele poderia ter sido feita. Quantas vezes eu já falei com Deus e Ele me atendeu imediatamente? Cura divina instantânea que Deus me fez. Línguas estranhas, que umas foram mesmo interpretadas por outros que tinham esse dom. Profecias entregues. Aos 7 anos de idade, Deus me revestiu com o Espírito Santo e me deu o dom de falar línguas estranhas em uma escola bíblica dominical. Nós costumávamos ali chegar na escola bíblica, dobrar nossos joelhos e orar a Deus. 7 anos de idade. Nós orávamos e falávamos com Deus. E nesse falar com Deus, nesse contato do meu espírito com o Espírito de Deus, o seu Espírito então me revestiu e ali eu fui cheio do Espírito Santo e falei novas línguas. Quantas experiências com Deus você já não deve ter tido? Quanto contato com Deus você já não deve ter tido? Isso é levar uma vida avivada com Deus. Mas esse avivamento não pode ser só para aquele momento. Quando nós sentirmos que nós estamos naufragando, quando nós sentirmos que nós estamos descendo, que nós estamos nos esfriando, é o momento de nós lembrarmos dessas experiências. E então buscar novas experiências, porque nós não podemos viver do passado. Nós devemos fazer com que nosso espírito esteja em constante contato com o Espírito Santo. E assim nós vamos estar sempre sendo renovados. Isso é renovação. Renovação é pegar o velho e transformar em novo. Isso é avivamento. E avivamento pessoal, que abrange toda a nossa vida. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós voltamos a dormir. Desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos. O avivamento espiritual, ele deve ser constante. E é isso que a lição de hoje traz o salmista Davi, nos ensinando mais uma lição. Vamos ver aqui então agora o nosso texto áureo e depois vamos ler a nossa leitura bíblica em classe para aprofundarmos nas palavras do rei Davi. Temos aí nossa lição 10, 5 de março de 2023, o avivamento na vida pessoal. E aí trazemos então o nosso texto áureo dessa lição, que diz assim:
porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Está no Salmo 63, versículo 3 e versículo 4. A verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O que a verdade prática diz é que a presença do Espírito Santo ela é uma realidade em todos os dias na vida de um crente avivado. Isso quer dizer que o Espírito Santo agora morando dentro da vida de uma pessoa, essa pessoa buscando o avivamento, buscando o revestimento, agora o Espírito Santo vai ser uma realidade. Porque obras vão ser realizadas pela vida dessa pessoa. Sinais e prodígios vão acontecer. Porque o Espírito Santo está sendo uma realidade. E isso, de novo, é em todos os aspectos da vida de uma pessoa que tem o avivamento na sua vida. Vamos assim ler aonde está inserido o nosso texto áureo, que traz ali no livro de Salmos, capítulo 63. Diz assim, Salmo 63, versículo 1 ao versículo 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, é uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. O contexto do Salmo 63 está inserido quando Davi, ali agora perseguido pelo seu filho Absalão, porque Absalão agora querendo tomar o reino, ele faz com que Davi foge de Jerusalém. Davi agora, com todos os seus valentes e todos os seus leais, Davi agora está no deserto de Judá. E ele sente que ele está separado de Deus. Por quê? Porque Davi era acostumado a adorar a Deus em Jerusalém. E ele se sente agora longe de Jerusalém. Ele se sente afastado de Deus nesse aspecto. Ele se sente separado da presença de Deus que habitava ali em Jerusalém. E é por isso que ali no versículo 1 ele diz: a minha alma tem sede de ti. Eu te busco incessantemente numa terra que não há. Porque ele se via agora no deserto, num lugar sem água. Porque a água é o Espírito Santo. Trazendo para a nossa vida espiritual o Espírito Santo. Quando nós estamos andando no deserto, nós estamos sentindo falta dessa água, é porque nós estamos precisando nos renovar. E o que é que renova uma alma sedenta? É água. O que é que renova um espírito sedento? É o Espírito Santo, que é a água da vida. Porque Jesus é a água da vida. E o Espírito Santo é Jesus. E Jesus é Deus. Assim, a sede por Deus, ela deve ser diária. Se essa sede não existe, porque muitas das vezes nós podemos chegar ao contexto de dizer: eu não tenho sede todos os dias. Se essa sede não existe, ela tem que ser cultivada. E ela só pode ser cultivada através da busca pela presença de Deus. Como? Orando, jejuando, lendo as Santas Escrituras. E aí no versículo 2, Davi lembra do passado. E ele então faz uma alusão ao que ele tinha em Jerusalém. Porque ele diz assim: eu te contemplava no santuário, via teu poder e glória. Ou seja, enquanto eu estava ali em Jerusalém, eu contemplava o teu poder. Eu via a tua glória. E é por isso que eu tenho esse anseio. Eu quero novamente isso.
Eu quero novamente sentir o que eu sentia enquanto eu estava diante da tua presença. Ou seja, enquanto eu estava no santuário. Isso faz com que ele ansiasse pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. No versículo 3, ele diz assim: porque a tua benignidade é maior que a vida. Benignidade, em hebraico, se diz hesed, que significa aliança de amor. Em outro contexto, ele estava dizendo assim: essa aliança de amor que eu tenho contigo é melhor do que a vida. Pare por um momento e pense. Para Davi escrever isso, ele devia estar muito cheio do Espírito Santo. Ele estava dizendo que esse comprometimento que ele tinha com Deus era maior do que qualquer coisa. Porque quando uma pessoa que é avivada pelo Espírito Santo, ele está diante da morte, ele não teme, porque ele sabe que a aliança que ele tem com Deus, essa aliança de amor, é maior do que qualquer coisa. Davi, ele não tinha satisfação pelas coisas materiais. Ele tinha satisfação por essa aliança de amor, por esse compromisso com Deus. Eu conheço muitos pastores, presbíteros, diáconos, crentes que têm medo da morte. Mas você sabe quando é que nós tememos a morte? Quando nós não paramos para pensar na aliança, no compromisso de amor que nós temos com Cristo. Porque quando nós pensamos nessa aliança de amor com Deus, nós ansiamos pela sua presença. E para ansiar pela presença de Deus, para ser completa, nós devemos deixar de lado todo e qualquer pensamento que seja material. Nós então não pensamos em casas, em carros, em família, em mulheres ou filhos, mas só nós pensamos na presença de Deus, só no compromisso de amor que nós temos com o Salvador. E para nós chegarmos a esse ponto e declarar como Davi declarou, porque a tua benignidade, porque esse compromisso de amor, essa aliança de amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Ele aqui então vem a pensar na esperança do futuro. Ele diz: os meus lábios te louvarão. Ou seja, eu te louvava antes, eu te louvo hoje e eu te louvarei eternamente amanhã. Esse é o avivamento pessoal na vida do cristão. Ele é diário, ontem, hoje e amanhã. A realidade do Espírito Santo na vida de um cristão avivado, ela é assim. E por essa satisfação do amor de Deus, o salmista, no caso o salmista Davi, ele sentia o anseio de estar na presença de Deus. É isso que nos leva. O compromisso, a aliança que nós temos com Deus, sempre vai nos dar anseio, sempre vai nos dar sede, sempre vai nos dar vontade de estar na presença de Deus. E isso tem que ser diariamente, porque a nossa sede, ela só vai ser saciada quando nós estivermos na presença de Deus eternamente. Nisso, Davi mostra agora, mostrando o passado, o presente e a esperança no futuro. Ele mostra agora que mesmo ele estando distante de Jerusalém, nos versículos 6 a 8, ele mostra ali que mesmo estando longe do santuário, ele não está longe da presença de Deus, porque ele diz assim: eu te busco às madrugadas, nas vigílias da noite, eu medito em ti. Quando estou no meu leito, eu penso em ti. Ou seja, mesmo longe do santuário, mesmo estando longe de Jerusalém, ele mostra que ele não está longe da presença de Deus. Isso nos mostra
que nós não precisamos somente do templo. Não é somente quando nós vamos para a igreja que nós vamos sentir o avivamento. Ah, eu preciso ir para a igreja porque vai ter um culto de evangelismo, vai ter um culto de avivamento espiritual e eu quero sentir o avivamento, quero falar em línguas. O Espírito Santo quer te visitar nas vigílias da noite, de madrugada, no seu quartinho, só você e Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Ele quer te visitar ali. Ele quer te visitar no seu escritório, trabalhando ali, meditando no Espírito Santo. Ele quer te visitar ali. Ele quer te visitar andando pela rua, meditando em Deus, sentindo a sua presença. Ele quer te visitar ali. Mesmo longe do santuário, nós devemos e precisamos e temos que ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a mensagem maravilhosa que Davi deixou escrito para nós no Salmo 63. Assim, vamos para a nossa introdução. O que é que trazemos em nossas revistas? Diz assim: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e, principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. E é isso que nós vamos estudar nesta lição de hoje. O avivamento espiritual na vida cotidiana do crente. Por quê? Porque nós vemos que Paulo escreveu e deixou muito claro sobre os frutos do Espírito. E nós mostramos em nossa vida cotidiana, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança, em casa, os frutos falam por si. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se os nossos frutos são bons, isso significa que os nossos frutos são do Espírito Santo. E aí nós fazemos coisas boas. Mas se os nossos frutos são maus, isso significa que são obras da carne. Então, nós estamos dando lugar para as obras da carne e deixando o Espírito Santo em segundo plano. E como é que eu consigo fazer isso ou mostrar isso na realidade? O fruto da carne são iras, contendas, porfias e muitas outras coisas. Então, quando nós temos o fruto da carne fluindo, ou seja, a carne falando mais alto, é aí que nós devemos, então, dar lugar para o Espírito Santo. Ok? Pare. Medite. E deixa que o Espírito Santo de Deus tome as nossas vidas. E assim, agora, o fruto da carne, ele vai ser subjugado. E os frutos do Espírito é que vão aparecer. Porque aonde havia ira, agora há amor. Aonde havia porfia, agora a paz. É o Espírito Santo avivando as nossas vidas. No tópico 1, nós mostramos agora então o avivamento na vida do salmista. E traz 3 subtópicos. E você pode ver aí juntamente conosco no nosso vídeo ou também seguindo a sua revista. O primeiro subtópico diz: uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. O que é que fazia o salmista ter uma busca sincera? Veja bem, o salmista Davi,
estava em um deserto, uma terra seca sem água, e ele não estava buscando ali agora o livramento de Deus. Ele estava falando: Deus, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos. Não, ele estava falando assim: a minha alma tem sede da tua presença. É isso que fez o salmista ter uma busca sincera. É como eu disse anteriormente, muitas das vezes nos aspectos das nossas vidas, nós estamos em um momento de sequidão, em um momento que estamos precisando de algo, sem um trabalho, a família indo para o buraco, sem comida, e então nós vamos buscar a Deus. Isso faz ter uma busca sincera? Obviamente não. É que Deus é misericordioso e por isso Ele nos atende. Mas o que faz termos uma busca sincera é que no momento da sequidão, no momento que nós estamos necessitados, nós falamos assim: Deus, eu preciso da tua presença. É isso que eu preciso. Eu não estou buscando que tu resolva meus problemas. Eu preciso da tua presença. O que faz uma busca sincera é naquele momento que você tem tudo na sua vida material, que você tem um bom trabalho, que você tem uma excelente família, que você tem bons filhos, comida à vontade, você fala assim: Deus, eu preciso da tua presença. Isso é que faz uma busca sincera. Seja no momento do muito, seja no momento do pouco, eu preciso da tua presença. Ou seja, tu és o meu Deus. Seja no pouco, seja no muito. Seja na vida, seja na morte. O subtópico 2 diz assim: contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Como ele pôde contemplar no santuário, esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, e ele o bendirá enquanto viver. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível ver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Ou seja, o salmista Davi já havia contemplado a glória e o poder de Deus enquanto ele estava no santuário. Agora, longe do santuário, a alma dele já tinha o conhecimento da glória e do poder de Deus. Então, por isso, mesmo nos momentos difíceis, ele almejava essa presença. Trazendo para nossas vidas, é aquela coisa: nós já conhecemos o poder do Espírito Santo. Nós já fomos renovados. Nós já fomos revestidos. Nós já reconhecemos as maravilhas do Espírito Santo. Agora, independente da onde nós estamos, pode ser aquele contexto mais rude, aquele contexto mais duro, mesmo naquele lugar onde ninguém adora a Deus. Ainda assim, a nossa alma sente o desejo, porque ela já conhece a presença do Espírito Santo. Então, nosso espírito quer de novo a presença do Espírito Santo. Traz de novo esse renovo. Traga-me de novo essa renovação. Eu quero sentir de novo a ação do teu Espírito Santo. É isso o que nossa alma, ela clama, ela pede, ela geme, porque ela quer estar sempre em contato, bendizendo a Deus, ansiando pela presença do Espírito Santo. E no subtópico 3 diz: Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Muito importante quando nós temos Deus como auxílio.
Porque quando nós pensamos em Deus como auxílio, nós não estamos pensando em Deus como nosso auxílio material. Nós estamos pensando em Deus como nosso auxílio espiritual. Porque o salmista aqui diz assim: a minha alma se fartará de ti. Ele não está dizendo que o meu corpo se fartará, saciará, vou ter muita comida. Sim, muita comida espiritual. Ele está dizendo: a minha alma se fartará de ti. Porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu auxílio. Eu confio em ti. E quando nós confiamos em Deus, porque nós temos Ele como auxílio, nós colocamos toda a nossa vida na mão de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, Ele cuida de nós. Não precisamos nos preocupar, porque Ele está cuidando de nós. Mas quando eu estou dizendo que nós não precisamos nos preocupar, eu não estou dizendo que nós não precisamos prestar atenção na nossa vida. É o que nós vamos ver no nosso tópico 3. Nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal, mas nós devemos deixar a nossa vida espiritual na mão de Deus. Como assim? Devemos confiar, ter fé, praticando a nossa meditação diária, entrando em contato com Ele através das nossas orações, subjugando o nosso corpo material com jejum. E assim, nós vamos estar deixando com que Ele cuide da nossa vida espiritual. Deus cuida de nós. Quando nós colocamos a nossa vida na mão dEle, confiando que Ele é o nosso auxílio, fortaleza e refúgio. Em todas as horas, em todos os momentos. E é com isso que nós entramos no nosso tópico 2. O avivamento espiritual do crente. Por quê? No final do dia, é isso que conta. O nosso avivamento espiritual. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos vivendo nesse corpo material, que é perecível. Um dia se vai. Mas o nosso corpo espiritual, esse permanece e permanece para sempre. Assim sendo, nós devemos pedir para que o avivamento seja constante em nosso corpo espiritual, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. É muito importante quando nós adentramos esse subtópico 1 do tópico 2, que diz, reservando uma agenda de piedade. O que significa piedade? Se eu perguntar para vocês, muitos de vocês vão sempre lembrar como dó ou misericórdia. Mas piedade vai muito mais do que isso. Vai muito longe do que isso. Afinal de contas, dó e misericórdia, sim, são parte da piedade. Mas se formos ver a definição de piedade, fica em segundo plano. Porque o primeiro plano de piedade é devoção. Amor pelas coisas religiosas. Qual é interessante isso agora? Agora sim faz sentido esse subtópico 1. Reservando uma agenda de devoção. Amor pelas coisas de Deus. É isso. E quando o escritor diz aqui que cultive a vida devocional, é isso. Cultive uma vida de piedade. Ou seja, eu tenho que agora ter devoção a Deus. Devoção pelas coisas de Deus. E quais são essas devoções? Eu vou ler a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia.
eu vou orar, eu vou buscar a Deus às madrugadas, eu vou jejuar. Isso é reservar uma agenda de piedade. É muito importante que, para nós reservarmos uma agenda de piedade, é difícil. Mas viver uma vida de piedade é muito mais difícil. Porque viver uma vida de impiedade num mundo ímpio se torna muitíssimo complicado. Porque o mundo é ímpio. E para nós mantermos a nossa piedade, para nós mantermos a nossa perseverança, a nossa devoção em Deus, se torna difícil. Mas veja bem, você vê aí à sua direita o pastor Tony Evans, um pastor ali de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele disse assim, aí está em inglês, mas traduzido, ele está dizendo assim: um homem do reino entende que Deus nunca disse que uma vida de piedade seria fácil. Ele disse que valeria a pena. Você entendeu? Ninguém disse que seria fácil. Jesus não disse que seria fácil. Muito pelo contrário. Mas ele disse que valeria a pena. E você sabe por quê? Porque no final nós ganharemos a entrada no reino dos céus. No final nós ganharemos a coroa da vida eterna. No final nós ganharemos vida eterna. Nossa sede será saciada. Nossa fome será extinta. Porque nós teremos Deus com a sua presença eternamente. Então, vale a pena ou não viver uma vida de piedade? No subtópico 2, diz assim, a prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava incessantemente no dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. A oração é uma prática. Assim como muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, e nós só continuamos a fazer se nós praticamos. Por exemplo, eu sou um professor de línguas. Então, ao ensinar certo idioma, eu digo para a pessoa, se você não praticar, você vai esquecer. Por quê? É a prática que leva à perfeição. Isso é fato. É você praticando o que faz com que você aprende mais. A oração não é diferente. É a prática da oração que faz com que nós não esquecemos. Porque se nós não praticamos, sim, nós esquecemos de orar. Eu fui ensinado, desde criança, a sempre orar, pelo menos, quando acordar, quando comer e quando deitar. Isso faz com que eu ore pelo menos 3 vezes ao dia. Mas, obviamente, nós podemos orar muito mais tempos, muitos mais momentos. Mas isso é a prática que me faz lembrar de orar pelo menos essas 3 vezes ao dia. Por quê? É praticando. Essa prática da oração nos faz chegar mais próximo de Deus, aprender mais com Deus. Porque o momento que nós temos para falar com Deus é no momento da oração. Davi foi exemplo, Daniel foi exemplo, e Jesus foi o maior exemplo ainda, que orava intensamente e também incessantemente. Jesus não cessava de orar. Nós devemos fazer o mesmo. Temos que praticar a oração. Isso faz com que nós aprendemos a falar melhor com Deus. É como praticar uma língua. Vamos praticar orar para melhor falar com Deus. E o subtópico 3 diz a leitura devocional da Bíblia.
O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. A leitura da Bíblia é uma obrigação para quem se diz cristão. Eu vou ser bem franco ao dizer, para mim, crente que não lê a Bíblia não é crente. E eu sempre fui muito taxativo nisso. Um advogado, ele vai ler os livros da advocacia. Um médico, ele vai ler os livros de medicina. Um engenheiro vai ler os livros de engenharia. Eles sempre procuram estar buscando conhecimento para estar atualizados nas suas profissões. Um crente, para ele se dizer que ele é um crente, ele tem que conhecer a Bíblia. E você só pode conhecer a Bíblia estudando a Bíblia. Porque quando alguém chegar para você e falar, você é crente? Então me cita um versículo, mesmo que seja você ter na sua cabeça, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você leu a Bíblia. Você conhece a Bíblia. Conheço a história de uma certa pessoa, certo varão, que ele fazia tudo que não prestava. E de tanto fazê-lo, já era até conhecido da polícia. Mas um dia, pela misericórdia de Deus, ele aceitou a Jesus. E ele se converteu. Ele se converteu e ele então passou a experimentar a prática da oração. Ele passou a fazer o quê? A leitura devocional da Bíblia. Ele passou a estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina como não pecar. A Bíblia nos ensina como viver uma vida santa. A Bíblia nos ensina como viver e levar a nossa vida pessoal. E a Bíblia nos ensina como defender-nos das artimanhas do diabo. E ali então, ele passando para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, os policiais que já o conheciam e sabiam da sua má fama, o viram com a Bíblia debaixo do braço e dizem, então quer dizer que agora você é crente. Mas nós te conhecemos, nós sabemos quem você é. Mas ok, a gente acha que você está querendo enganar os cristãos. Se você é realmente crente, não cite um versículo da Bíblia, sem abrir a Bíblia. E ele ali então, com sua vida avivada pelo Espírito Santo, ele disse assim, Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é que faz um crente. Porque o crente, ele conhece a Bíblia. Porque ele estuda a Bíblia. Ele faz a leitura devocional, ou seja, com devoção, diariamente. Ele come o pão da vida. Porque a palavra de Deus é que nos sustenta. Então, se você diz que é crente, é uma obrigação tua fazer a leitura da Bíblia. É ela que nos mostra quem Deus é. Para conhecermos a Deus, é orando e lendo as Escrituras. Você é crente? Você lê a Bíblia? Então você é crente. Você não lê a Bíblia? Então sinto muito dizer, não, você não é crente. Porque crente, ele faz essas coisas, que é buscar a Deus. E buscar a Deus, nós fazemos dentro da Bíblia, estudando-a e buscando a presença de Deus em oração. Para que o Espírito Santo de Deus nos esteja avivando em todos os nossos momentos. E assim vemos o tópico 3, que é a vida pessoal e familiar do crente avivado.
A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso. A palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que tem aprendido. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Quando nós somos avivados, nós cuidamos do nosso templo, porque o nosso corpo é templo espiritual, é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo em todos os aspectos. E quais são esses aspectos? Trazendo aí na sua direita, nós temos a roda do cuidado próprio. E no cuidado próprio, indo como sentido relógio, nós temos o primeiro cuidado, que é o cuidado próprio físico. Ou seja, praticar exercícios e cuidar do seu corpo físico. O segundo é o cuidado próprio pessoal. Você tem que cuidar da sua própria pessoa. Se você não se amar, ninguém vai te amar mais do que você próprio. Depois nós temos o cuidado próprio mental. Se você não cuida da sua mente, o corpo padece. Depois, o cuidado próprio emocional. É muito importante, porque a emoção toma conta da mente, que faz com que o corpo sofre. Depois nós temos o cuidado próprio espiritual, que é o principal de todos eles. E por último, nós temos o cuidado próprio profissional. Nessa roda do cuidado próprio que você viu, nós temos todas as áreas da nossa vida. Se nós não cuidamos de nós mesmos, ninguém vai cuidar. Eu uso dizer que para uma pessoa amar uma pessoa, para uma pessoa cuidar de outra pessoa, ela tem que cuidar de si mesma primeiro. Porque só assim ela poderá ter força, mente, vigor para amar e cuidar do outro. Então, esse cuidado da vida pessoal é parte, sim, do avivamento. Porque o Espírito Santo, ele nos toca para que nós podemos trazer esse cuidado. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos cuidar, sim, da nossa vida pessoal. E aí nós temos, no subtópico 2, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5:6, de uma vida cheia do Espírito Santo. E por que isso? Porque quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus controla a nossa vida, nós vamos mostrar todo o fruto do Espírito. Agora, é muito importante que para isso acontecer, a vida com o cônjuge, os dois devem buscar esse avivamento espiritual. Porque quando só um busca e outro não, vai existir sempre a luta dos frutos do Espírito de um contra a luta dos frutos da carne do outro. E isso vai tornar uma batalha tão grande que vai haver um rompimento. É por isso que Paulo ele foi taxativo quando ele disse que julgo desiguais não prospera. E na verdade, quando nós lemos a Santa Escritura, nós vamos ver que Deus nunca gostou de mistura. Porque quando há mistura, não há união. É por isso que o que é homogêneo é a união de duas coisas iguais. Heterogêneo são coisas diferentes que elas não se unem, não se encaixam. Se nós estamos unidos com uma pessoa que também tem o mesmo conhecimento e a mesma crença que nós temos, aí vai tornar-se tudo muito fácil. Porque nós vamos buscar estar avivados e assim nós vamos deixar que o amor de Deus adentre a nossa alma e vamos poder viver uma vida conjugal maravilhosa. Porque nós estamos buscando o avivamento espiritual juntos. Estamos buscando a presença de Deus juntos. E aí sim, nossa vida conjugal será uma maravilha. Uma bênção. Porque Deus está no meio.
No subtópico 3 temos a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã, avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Vivendo uma vida espiritual, nós não queremos só o Espírito Santo em nós. Nós queremos com que esta grandiosidade do Espírito Santo alcance outras pessoas. E os primeiros que nós queremos que isso aconteça é dentro do nosso lar. Então, é com o nosso cônjuge, é com nossos filhos. É muito comum que nós vemos quando muitos servos de Deus, especialmente líderes, eles têm muito cuidado com a igreja, com os que estão ali no templo. Mas eles se esquecem que a família é parte da igreja e parte essencial. E acabam esquecendo dos cuidados com o cônjuge, dos cuidados com os filhos. Por isso é muito comum que nós vemos filhos de líderes da igreja que acabam não sendo aquela bênção que deveriam ser. Que acabam se perdendo. Muitos e quantos filhos de crentes que não vão para a cadeia? Se formos para dentro das prisões, é o que mais vamos ver. Muitos, Daniel, José, Joel, Miguel, Gabriel, Oséias, Abacuque, Sofonias. Sofonias é um pouco difícil. Mas vamos ver muitos, porque são filhos de crente. E o que foi que aconteceu? Muitos desses crentes quiseram viver no fogo e esqueceram de passar esse fogo para os filhos. Esqueceram de ensinar a Bíblia para os filhos. Aquela leitura devocional, aquele estudo devocional. Esqueceram. E assim esqueceram o que Salomão escreveu. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Se nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia e passarmos esses conhecimentos de Deus que está na Bíblia para nossos filhos, eles podem até se desviar, eles podem até cair, até voltar, mas eles nunca vão se esquecer que Deus existe e que um dia nós pregamos para eles e os ensinamos que Deus é amor, que Deus é tudo, que Deus é misericórdia e que Deus é o auxílio nos piores momentos que eles estiverem. E no subtópico 4, diz os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Um crente avivado tem o Espírito Santo em toda a sua vida pessoal. Seja com o cônjuge, seja com todo o seu cuidado próprio, seja com os filhos. E muito importante isso que está aqui nesse nosso subtópico 4. O crente avivado não teme a morte. Que isso possa ser uma lição muito importante para todos que estão assistindo, para todos aqueles que conhecem a Bíblia. O crente avivado não teme a morte. Então, quando nossa hora chegar, quando nosso tempo chegar, nós possamos simplesmente receber a Deus e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Porque a morte do nosso corpo material é a nossa união do nosso corpo espiritual com Cristo. Isso é o que faz um crente avivado. E concluímos assim: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Essa é a nossa conclusão. A comunhão estreita com Deus. Isso só pode ser feito com um avivamento constante na nossa vida espiritual. A nossa vida pessoal tem que ter esse avivamento para que nós possamos ter essa comunhão.
É lendo a Bíblia devocionalmente, diariamente, orando diariamente, sem cessar, jejuando. É dessa forma que nós temos uma comunhão com Cristo. E quando isso acontece, nós vamos conseguir dizer, como o salmista Davi disse, porque a tua benignidade é maior que a vida. Por isso meus lábios te louvarão. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos esteja avivando diariamente para que nós possamos ter essa comunhão constante com o Criador. Amém.